Boa tarde para todos. Hoje nós estamos na nossa 19ª Happy Hour na internet e temos o prazer e a honra de receber o professor Márcio Sete Fortes, que vai nos falar hoje de um assunto muito interessante e muito importante: commodities agrícola versus alta de preço e crise. Um assunto bem atual, preocupante, rico. Então, vamos aprender um pouco mais a respeito desse assunto. Professor, muito bem-vindo ao nosso Happy Hour e gostaria de lhe passar o microfone e também agradecer a todos que estão assistindo a nossa palestra, a nossa apresentação. Muito obrigado, Mihai. Mihai Panei, eu gostaria de agradecer o convite da Together for Peace, que eu venho acompanhando o trabalho de vocês já há bastante tempo. Gostaria de agradecer também ao Gregory, que foi meu aluno, pessoa excepcional também, que me trouxe aqui, me apresentou pessoalmente a Mihai. E o tema que nós temos para a tarde de hoje, que são as commodities, é um tema que não perde a sua atualidade jamais. É um tema de atualidade permanente, eu costumo dizer, porque nós tratamos aqui de um assunto que envolve não apenas produção de bem para geração de riquezas, mas envolve especificamente para nós aqui a questão de segurança alimentar. Envolve também, evidentemente, geração de renda e, por detrás de tudo, uma dinâmica social que se consubstancia com o assunto de geração de emprego. Geração de emprego é um tema bastante sensível nos dias atuais, quando nós temos aí um índice de desemprego extremamente elevado, não só no país, mas no nosso mundo capitalista, por conta de economias que se defasaram em função dos processos oriundos da crise pandêmica, que é uma crise pandêmica que nós temos, mas é uma crise de pandemia que se desdobra numa crise econômica. Nós vamos ter uma crise econômica e vamos ter aí uma economia que encolhe no país. Nós temos uma economia que acaba encolhendo no Brasil e em outros países, mas que não deixa de comer. Isso é o que deve ser dito sempre. Apesar de qualquer contexto de crise que nós vemos, de crise econômica, eu chamo a atenção desde o início, talvez a pior crise mais acentuada que nós tenhamos vivido nas nossas vidas no momento presente, seja a crise de 2008, 2009, a famosa crise do subprime, quando se observou a redução das importações basicamente em quase todos os mercados mundiais. Então, houve um encolhimento das compras, houve um encolhimento das importações, mas isso ficou muito claro que tinha uma razão de ser, que era a redução de demanda por conta de, primeiro, redução de capital disponível, ou seja, a liquidez nos mercados mundiais não facilitava as compras, não havia capital disponível para isso, e para a exportação também, para a atividade de financiamento das exportações, mas também havia um recrudescimento dos protecionismos, que foi, naquele momento, parte de um acordo do G20, dos países que compõem o G20 financeiro, e quando isso aconteceu, pelo menos os protecionismos não ficaram tão arraigados. Mas, por outro lado, uma outra coisa deve ser chamada a atenção aqui. Embora tenha havido redução das compras internacionais naquele momento, o mundo não deixou de comer, o mundo não parou de comer. Eu chamo a atenção para um fato específico naquele momento, que foi o fato de o Brasil ter conseguido, justamente no momento em que as importações globais se contraíam, o Brasil conseguiu aumentar ainda mais as suas exportações de soja para a China naquele momento. Então, enquanto todos reduziam as suas importações, a China também reduziu as suas importações
mas especificamente no caso da soja brasileira, ela aumentou as suas importações. Então, o Brasil ainda ganhou uma fatia maior de market share, né, a fatia de mercado no mercado chinês naquele momento, o que foi extremamente importante para os nossos produtores no que diz respeito a ganhar espaço. Mas, quando eu falo de alimentos, eu me refiro aqui a um fator crucial na economia brasileira. Nós temos aí cerca de 24% do PIB brasileiro, do PIB nacional, do Produto Interno Bruto, ou seja, de tudo aquilo que nós produzimos de riquezas num determinado período do ano, que é num determinado período que é um ano, que nós contabilizamos como um ano, e esse PIB nacional ele depende, em torno de um quarto dele depende da produção do agronegócio brasileiro. Então, esse agronegócio ele é indutor de crescimento, indutor de geração de riqueza e gerador de postos de trabalho. Então, o que vai acontecer aqui, para nós trazermos o assunto para as commodities especificamente? Quando eu estou falando de agronegócio, eu estou falando de parte substancial das commodities, daquilo que nós determinamos como commodity. Nós temos commodities de várias categorias. Nós temos commodities financeiras, commodities agrícolas, commodities energéticas, commodities minerais ou metálicas. E qual é a característica básica de uma commodity? O que viria a ser uma commodity? Commodity é um produto que tem características homogêneas, ou seja, a commodity que é produzida aqui na Austrália, nos Estados Unidos, ou seja lá que outro país for, ela tem características homogêneas, ela é muito parecida, então ela, em direito nós diríamos que é um bem fungível, se nós usarmos um termo jurídico, nós diríamos que é um bem fungível, ou seja, ele pode ser trocado por outros da mesma espécie, da mesma qualidade. E essa mercadoria, em termos econômicos, ela é homogênea, ela tem as mesmas características. E não há diferença, uma coisa que nós podemos dizer, que não há diferença entre os produtores. Os produtores são produtores e acabou. Claro que você pode classificá-los em produtores de pequena produção doméstica ou grandes latifundiários, mas normalmente, quando nós estamos falando aqui especificamente das commodities agrícolas, nós vamos falar de uma produção que está voltada para a exportação. Então, normalmente, é o latifúndio, a grande produção agroexportadora, voltada para o mercado internacional. São produtos de baixo valor agregado, ao contrário, por exemplo, de produtos industrializados que agregam tecnologia, as commodities são produtos de baixo valor agregado. Quando nós olhamos, por exemplo, soja, as commodities agrícolas, soja, milho, por exemplo, são produzidos, outra característica é que são produzidos em larga escala, em grande quantidade. São produzidos em grande quantidade e cotadas, aí aparece a questão fundamental da commodity, é que elas são cotadas em âmbito global. Quando eu digo a cotação em âmbito global, eu digo a precificação desse produto se dá nas principais bolsas mundiais. Então, são produtos homogêneos, produzidos por principais países produtores que produzem em larga escala. Não há diferença técnica entre esses produtores e a precificação nas bolsas internacionais não depende de um país único ser responsável pelo preço. Eu não consigo determinar o meu preço no mercado internacional. Esse preço é dado nas bolsas internacionais pela oferta e pela demanda. Então, perceba que, por nós estarmos falando de commodities agrícolas, há uma questão sensível aqui que impacta fortemente a questão do preço, que se refere à questão climática. A questão climática, ela interfere fundamentalmente na questão de preço. Por quê? Porque o clima é uma determinante, talvez das mais fortes que haja na oferta do produto no mercado. Porque o que vai acontecer? É muito comum a gente ver quebra de safra por geada, quebra de safra por excesso ou falta de chuvas. E num ano especial como esse que nós estamos vivendo, que é o ano de Laninha,
né? Nós temos efeitos aí de El Niño, Laninha, El Niño, Laninha, e isso naturalmente impacta com excesso de chuvas ou redução de chuvas, ou seja, uma estiagem ela pode ser responsável por trazer prejuízos à safra, às safras dos produtos, dos principais produtos que nós exportamos. Então, essas cotações mundiais, as cotações que são feitas nas principais bolsas, como, por exemplo, o café, a cotação do café na Bolsa de Nova York, a cotação do açúcar na Bolsa de Nova York, a cotação do bushel da soja na Bolsa de Chicago, a cotação do milho na Bolsa de Chicago, isso é dado pela oferta, né, pelas safras que são produzidas, mas também pela demanda do produto. Então, fica claro que quando existe uma sobreoferta do produto, há uma correlação inversa. Quando eu tenho um excesso de quantidade, normalmente eu tenho uma queda de preço. Não é? Eu vou experimentar uma queda de preço no mercado. Ao passo que, se eu tiver quebras de safras dos principais produtores, havendo redução na oferta, muito provavelmente vai se experimentar um aumento do preço, né? Pelo critério de raridade econômica. Quando o produto fica menos disponível, o produto está mais escasso, a sua oferta se torna menor nos mercados, a tendência é que os preços subam, o produto fique com uma cotação maior. Geralmente, existe a questão dos países que são price makers. São países que conseguem não apenas produzir em grandes quantidades, mas também controlar a oferta do produto no mercado mundial. Surge aí a questão importante que é a silagem, a possibilidade de você armazenar em silos os principais grãos, como soja ou milho, para que você consiga regular a oferta no mercado mundial. Eu posso fazer uma analogia aqui com as commodities energéticas e falar do petróleo. Isso é exatamente o que os países da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, fazem quando regulam a oferta do produto no mercado mundial, liberando mais petróleo ou retendo a produção de petróleo para controlar o preço. Assim, se você coloca mais petróleo no mercado, você aumenta a oferta e diminui o preço. E quando o preço está desabando, você retém a oferta para controlar esse preço no mercado mundial. Isso é feito com vários produtos. Nós vemos, por exemplo, no mercado de diamantes, a De Beers, o principal produtor mundial de diamantes, ela regula a oferta de modo que o preço da pedra não caia no mercado mundial. Então, a questão da oferta da produção é uma questão sensível. Por quê? Porque se de um lado eu tenho o produtor ali que é responsável por produzir, e quanto mais ele tem safra volumosa, quanto mais volumosa for a sua safra, maior será a sua remuneração. Mas o que acontece também é que na hora que o produto vai para o mercado mundial, se você inunda o mercado mundial, você experimenta também uma derrubada de preço. É isso que você faz. Mas o que acontece? Os produtores de commodities, eles rezam terem as melhores safras possíveis, eles desejam experimentar as melhores safras possíveis e, ao mesmo tempo, torcer para que seus principais competidores nos outros países tenham quebras de safra, porque isso determina um conjunto ótimo de produção, e essa produção é uma produção que vai ser remunerada pelo seu volume, mas também poderá ser remunerada pela escassez do produto no mercado mundial, havendo ali uma redução da produção dos principais ofertantes, que joga o preço para cima, e para os produtores brasileiros seria ótimo. Você veja, por exemplo, uma possível queda na produção de açúcar na Austrália, como houve. Isso joga o preço do açúcar para cima no mercado mundial. E se você experimenta aqui no Brasil uma safra bastante produtiva, como a que nós vimos no começo do ano, isso é ótimo, porque o que você deveria ter? Uma elevação do preço no mercado internacional do açúcar, ele vai ser cotado lá na Bolsa de Nova York por um preço melhor, dado que a safra de outro principal produtor, que é o australiano, ela foi atingida. E, por outro lado, o brasileiro, que produziu uma safra ótima, poderia se beneficiar desse preço no mercado internacional. Mas aí o que acontece?
Nós temos que observar aqui o seguinte, quais são essas commodities que nós temos aqui no Brasil hoje, que são commodities agrícolas, né? Que é o tema do nosso assunto aqui. Nós estamos tratando aqui de commodities agrícolas. Nós temos, como commodities agrícolas, soja, milho, café, podemos falar aqui do açúcar, podemos falar aqui do trigo, mas o trigo nós não somos autossuficientes na produção, né? O trigo nós podemos deixar à parte. Nós podemos falar do boi gordo, ou seja, o Brasil como produtor mundial de carnes, e esses produtos são produtos que são produzidos especificamente de olho no mercado internacional. Não vamos mentir aqui. Evidentemente, existe uma preocupação da oferta no mercado interno, né, de um atendimento do mercado interno brasileiro, só que essa oferta no mercado interno brasileiro ela compete com preços no mercado internacional que são, muitas vezes, preços de remuneração melhor para o produtor brasileiro. Então, o que acaba acontecendo? Uma coisa que pode acontecer é o fato de o produtor nacional, muitas vezes, eu lembro aqui, o produtor não é o exportador. Muitas vezes o produtor, o fazendeiro, o produtor, ele vende para uma trading, pode vender para uma trading um método de exportação indireta, e essa trading poderá fazer a intermediação com os mercados internacionais, já que ela tem a especialidade de fazer as vendas internacionais, essa trading poderá vender para os mercados internacionais. E aí, o que acontece? O produtor nacional ele se vê incentivado a vender o produto para os mercados internacionais por conta das cotações, muitas vezes melhores do preço do mercado internacional, melhores do que o preço do mercado interno. O que pode acabar gerando isso? Isso pode acabar gerando um problema de falta de produto no mercado nacional. Isso não é um fator com o qual nós não devamos contar. Muito pelo contrário, nós acabamos de experimentar isso aqui no Brasil, quando nós vimos que existe uma preocupação do Ministério da Agricultura. Quando nós falamos de Ministério da Agricultura, ele é conhecido como MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E a questão do abastecimento ela é crucial para a economia. Porque o que acontece? Se todos os produtores se veem incentivados a produzir e direcionar as suas culturas para os mercados internacionais, por conta da melhor remuneração, se eu fosse produtor e a melhor remuneração estivesse no exterior, o que eu ia buscar era exatamente isso, a exportação do bem. Mas o que acontece? De tanto você exportar, acaba faltando produto no mercado nacional. Você gera escassez. A questão do abastecimento, que é uma questão sensível por conta do consumo interno, da nossa necessidade de consumo dos gêneros alimentícios, o que vai acontecer aqui? Bem, nós teremos aqui um probleminha, que é um probleminha associado à falta do produto no mercado nacional. O que vai precisar acontecer? Bem, nós precisaríamos ter uma produção direcionada para o mercado interno. Existiriam aí duas formas de se fazer esse controle do abastecimento para evitar, primeiro, a escassez do produto. Segundo, a questão alimentar. E terceiro, a questão da inflação dentro do Brasil. Porque se falta o produto aqui, você tem uma pressão de preços puxando a inflação para cima. Como é que isso foi combatido recentemente? Nós vimos isso para milho, soja e até o arroz, né, que é outro cultivar agrícola. Como é que isso foi combatido recentemente? Bom, o governo federal, que detém a possibilidade constitucional, isso está esculpido em nosso texto constitucional, de aplicar tributos, e esses tributos também aplicáveis sobre a atividade do comércio exterior. Então, o que o governo federal pôde fazer para controlar esse excesso de saída de gêneros do agronegócio? Me refiro aqui especificamente, eu falei do arroz, mas me refiro aqui especificamente ao milho e à soja, que experimentaram, a coisa de 1 mês e meio atrás, um excesso de exportações e falta do produto no mercado interno. O que o governo federal fez?
existe a previsão constitucional. Essa previsão constitucional dá competência à União para instituir tributos aduaneiros. E esses tributos aduaneiros, quais seriam as duas formas da União atuar para corrigir essa distorção que acaba acontecendo? Uma delas seria a zeragem tarifária, ou seja, reduzir os impostos de importação de milho e de soja para permitir que a redução desses tributos facilite a importação do milho e da soja até uma determinada data, evidentemente. No caso do arroz, foi até um determinado volume, até uma determinada cota, mas se você reduzir isso, você permitir a entrada do produto importado para suprir a necessidade do mercado interno e reequilibrar a oferta aqui dentro. Geralmente, uma coisa importante a ser dita é que isso não vai corrigir o preço que já aumentou. Se o preço já aumentou, ele aumentou. Talvez ele ceda um pouco, mas a inflação já foi observada. O que poderá acontecer é que, em vez de você apenas corrigir o preço, no sentido de fazê-lo baixar, o que não será totalmente possível, você pelo menos evitará que ele continue aumentando mais no mercado interno. Então, a questão da oferta, ela pode ser corrigida por uma zeragem tarifária. A CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior do Governo Federal, ela autoriza e autorizou a zeragem tarifária, a redução do tributo, do imposto de importação para milho e para soja, para novamente regular a oferta e controlar os preços no mercado interno. Uma outra medida que poderia ser adotada, mas essa, a meu ver, seria punitiva, estaria punindo os exportadores, seria também, por previsão constitucional, está na Constituição, a possibilidade da aplicação do imposto de exportação. Ao contrário do imposto de importação, que foi zerado, poderia ser aplicado o imposto de exportação para desincentivar a exportação de determinados gêneros agrícolas. Mas isso seria punitivo, porque, veja, o produtor agrícola, ele produziu, o produtor agrícola, ele incorreu em custos de produção. Por quê? Porque pensamos aqui como se dá uma produção. Não é como a gente imagina, jogou a semente da terra, ela germina, nasce e acabou. Não é isso. Existe por detrás toda uma necessidade de financiamento a que recorre o grande produtor. Ele toma recursos emprestados a juros dos bancos. Existe todo um crédito agrícola disponibilizado. Esse produtor do agronegócio, ele se endivida, portanto, e ele vai fazer o quê? Comprar sementes, comprar insumos, comprar defensivos, comprar implementos. Quando eu falo defensivos, são os agrotóxicos. Quando eu falo implementos, são os implementos, são aquilo que nós usamos para dar força para as colheitas. Me fugiu a palavra aqui agora. Então, tem que comprar máquinas agrícolas também, você tem que comprar peças de reposição, contratar pessoal especializado, engenheiros agrônomos e a tecnologia no campo, que hoje usa drones, etc. Então, é custoso produzir. Há um desencaixe inicial monetário para que se faça a produção e, a seguir, a remuneração do produtor. Isso, muitas vezes, é corrigido com a venda do produto no pé. Muitas vezes, a safra que ainda vai ser colhida, ela já está vendida, já está contratada. Então, quer dizer, você já produz jogando o produto no mercado. Quando você tira do pé, aquele produto já está vendido. Mas, volto a dizer aqui, a questão da venda do produto ao exterior, ela ser tributada com imposto de exportação, não foi adotada pelo governo federal, seria uma medida punitiva para o exportador. Então, isso não aconteceu. O que aconteceu foi uma opção pela zeragem tarifária para facilitar a importação de soja e de milho para o país. Isso corrige a questão de oferta e de preços do mercado interno. E aí nós vamos falar agora sobre a questão dos mercados internacionais. Existe um interesse muito grande
do produtor brasileiro em direcionar as suas safras, as suas produções para os mercados externos. Por quê? Porque a remuneração muitas vezes é melhor. A remuneração tem sido boa. Os preços dos cultivares, dos principais cultivares que nós conhecemos como commodities agrícolas, têm sido bastante atraentes no mercado internacional. Nós experimentamos aqui no Brasil um ciclo de alta por quase 10 anos, durante as duas gestões do governo Lula. Depois, evidentemente, houve uma queda, experimentou-se uma queda e depois recuperação dos preços. Quando os preços estão bons no mercado internacional, quanto melhores estiverem esses preços, mais incentivados estarão os produtores nacionais a direcionar os produtos para os mercados internacionais. E aí aparece aqui uma pergunta: mas por que os produtores, os exportadores estão tão interessados em direcionar o produto para os mercados externos? Não é só pela cotação nas bolsas atraente. Isso, evidentemente, é muito bom. Mas há uma outra coisa aqui que precisa ser dita, que é a questão cambial. O câmbio para exportação, nesse momento, está muito favorável. O exportador brasileiro, ele, por via cambial, ele será ainda melhor remunerado. Então, uma coisa que nós observamos, quando o dólar esticou a 5,60, 5,70, foi o uso de travas cambiais, um instrumento financeiro para garantir que, no momento do fechamento do contrato de câmbio, o câmbio fosse fechado daqui a 15, 20 dias, lá na frente, a preços daquele câmbio que foi travado naquele momento. Quando o câmbio esticou a um determinado patamar, ficou muito claro que aquele patamar seria transitório, evidentemente. Não é um patamar que ia bater e ia ficar. Poderia esticar ainda mais? Poderia. Mas é um patamar que se tornou tão atraente para o exportador que ele faz um movimento ali nos mercados bancários de trava cambial. Ele usa instrumentos financeiros, derivativos, e vai segurar o câmbio naquele valor específico para que, quando haja o fechamento dos contratos de câmbio, ele mantenha a sua remuneração, ele consiga remunerar-se da maneira devida, da maneira que ele gostaria de ser melhor remunerado. Então, ele conta com preços em alta e, ao mesmo tempo, o câmbio que lhe favorece a exportação. Evidentemente, o que nós podemos dizer aqui? Que o câmbio não pode ser considerado aí um fator de competitividade. Por quê? Porque ele não controla o câmbio. O câmbio, nós estamos falando aí do mercado de moedas, nós estamos falando aqui de commodities financeiras. Essas moedas nós não controlamos, elas também variam conforme demanda e oferta. O mercado de commodities depende disso. Então, nós temos ali uma variação de demanda e oferta de moedas que nós não controlamos. Então, a cotação do dólar vai depender da demanda e da oferta diária. E aí o que acontece? Se você atingir um patamar muito bom, você vai querer trabalhar com aquele patamar. É isso que vai acontecer. Então, a remuneração dos exportadores agrícolas, do agronegócio brasileiro, ela se viu, em grande parte, incentivada a colocar esses produtos, como eu disse, no exterior, por conta de cotação boa e, ao mesmo tempo, evidentemente, cotações são variáveis, mas as cotações, quando elas se apresentam num nível melhor e se coadunam com um câmbio favorável, esse câmbio favorável vai incentivar ainda mais a produção e a exportação para que se beneficie simultaneamente desse câmbio favorável e também, não só desse câmbio favorável, mas também da questão da melhor remuneração dos preços do mercado internacional do que dos preços internos. Então, dito isso, é preciso que nós coloquemos aqui também uma outra questão. O produtor nacional do agronegócio, uma coisa que nós devemos pensar é que ele não está perto dos pontos de escoamento da produção. Ou seja, eu estou falando aqui dos portos. O produtor do agronegócio, ele está no interior do país. Você não vê a produção de soja, você não vê a produção de milho, muito próxima do litoral. Café, talvez, se aproxime um pouco mais, mas você não vê isso do lado do porto. Então, o que acontece? Toda a produção aqui no Brasil, ela precisa ser escoada por via terrestre
ou fluvial para chegar aos portos. Mas qual é a grande questão? Nós temos aqui no Brasil uma opção rodoviarista, e recentemente, nos anos recentes, nós vivemos ali recursos, percebemos a oferta de recursos, por exemplo, Moderfrota, para nós termos ali mais recursos para que fosse usado financiamento para atualização de frota. E aí o que acontece? Nós temos hoje um uso muito grande do caminhão, que continua sendo usado como principal modal rodoviário, é o principal modal de transporte para escoamento das safras. E o que acontece? Para longas distâncias e grandes volumes, e nós estamos falando aqui de commodities agrícolas que percorrem longas distâncias e são produzidas e necessitam ser escoadas em grandes volumes, nós deveríamos ter ali um uso mais intensivo do modal ferroviário ou do modal hidroviário. De fato, isso vem se acentuando no Brasil nos anos recentes, vem acontecendo exatamente, alguém colocou aqui, os financiamentos deturparam o mercado de fretes, exatamente, foi colocado aqui por uma pessoa agora no chat, eu concordo, houve uma deturpação ali no mercado de frete e você vai chegar a questões associadas, ainda piores, associadas a um excesso de frete em determinado momento e a queda do preço da remuneração, na realidade da remuneração do carreteiro, que ainda teve uma questão associada ao preço do diesel, que poderia vir a ser atualizado. Eu nem vou dizer que esse diesel viria a ser... o diesel vai subir, mas na realidade é uma atualização, porque o preço estava defasado mesmo. E aí o caminhoneiro ele se coloca no momento de ameaçar o escoamento com a greve. Nós devemos entender também que o caminhoneiro ele tem custos. E esses custos rodoviários aqui no Brasil, que afetam o caminhoneiro, eles afetam o preço final do produto. Por exemplo, do que nós estamos falando? No Brasil, você usa 4 vezes mais pneu, um caminhoneiro usa 4 vezes mais pneu do que um caminhoneiro norte-americano. E com isso ele usa também mais amortecedores. Ele tem que trocar mais pneu, tem que trocar mais amortecedor. Por quê? Porque a qualidade da asfaltagem das vias de rodagem, ou seja, das nossas estradas, é muito ruim. Então, o que acontece? Consome mais pneu, consome mais amortecedor. E onde é que vão parar esses custos? O caminhoneiro, naturalmente, repassaria isso ao preço do frete, criando um sobrepreço no preço final do produto. Então, isso é parte do custo Brasil, que você chama a ver aqui dentro do Brasil. E que mais? O movimento retilíneo uniforme de um caminhão numa estrada, se ele mantiver uma velocidade de 80 por hora, por exemplo, ele economiza mais combustível do que o anda e para. O anda e para, aquele freia por causa de um buraco, diminui e acelera. Freia de novo por causa do buraco, diminui e acelera. Esse anda e para gera maior consumo de combustível. E onde vai parar o consumo de combustível maior? No repasse, no frete, naturalmente. O caminhoneiro ele não vai absorver para si aqueles custos. Naturalmente, ele precisa repassar aquilo ao preço do frete. Some-se a isso roubo de carga, some-se a isso. Então, você tem 4 vezes mais uso de pneu, mais uso de amortecedores, por conseguinte, mais consumo de combustível, distâncias muito longas, roubo de carga, necessidade de seguro de carga para a carga que está sendo transportada, e por aí vai. Então, isso tudo adiciona custos adicionais, sobrepreços, que compõem o custo Brasil. E aí eu falei de dois elementos aqui do custo Brasil. Um é o modal rodoviário, que seria inadequado para longas distâncias e grandes volumes em toneladas, e, ao mesmo tempo, eu estou falando aqui de uma logística inadequada, pela questão dos caminhões, estou falando aqui de uma infraestrutura ineficiente, pela questão das estradas, logística inadequada, infraestrutura ineficiente. Então, estou falando dessas duas coisas que fazem parte do que a gente chama de custo Brasil. Coloque-se aí também a questão tributária, impostos em cascata, etc., na questão da produção. Coloque-se ainda o risco que existe
da discussão que vem acontecendo sobre a Lei Candir, e o ICMS, a cobrança de ICMS sobre os gêneros do agronegócio, porque você tem ali a questão da isenção do ICMS e a questão da discussão da Lei Candir, isso toda hora volta à pauta, toda hora é discutido. Existe a questão ainda dos portos. É verdade que os portos no Brasil melhoraram muito com a Lei dos Portos de 1993, e a Lei 12.815 de 2013, que é a nova Lei dos Portos, que traz ainda, além da figura dos concessionários, a figura do autorizatário, para melhorar o perfil da oferta de serviços portuários no Brasil. É verdade que os serviços portuários melhoraram muito, porque com a concessão e a possibilidade de autorização, você tem aí entes privados oferecendo serviços de operação portuária de carga e descarga, e o aumento da competição entre eles deve levar a uma redução dos custos. Além, é claro, da utilização de métodos mais racionais de movimentação de carga, também métodos gerenciais mais modernos, utilização de softwares, utilização de equipamentos mais modernos. Para isso, eu chamo a atenção aqui que é fundamental que seja prorrogado para o setor portuário brasileiro o reporto. O reporto é um regime aduaneiro especial previsto no regulamento aduaneiro, que dá a possibilidade dos operadores portuários adquirirem equipamentos com vantagens fiscais. Ou seja, essa aquisição de equipamentos significa modernização dos portos. E hoje nós temos no Brasil, nos portos, 95% do comércio exterior brasileiro passando por esses portos. Então, a gente pode imaginar a pressão que existe na movimentação de cargas em volume pelos portos brasileiros. Aí os outros 5%. Os outros 5% são via aérea, exportações via aérea, que não vão englobar aqui os nossos commodities, e via de fronteira terrestre também. Mas 95% do comércio brasileiro passa pelos portos. Há ainda custos portuários a serem reduzidos? Existem enormes custos portuários a serem reduzidos. Existe questão de insegurança jurídica que pode pairar sobre a operação portuária? Existe. Por exemplo, a questão da inclusão da capatazia, dos serviços de capatazia, dentro da base de cálculo do imposto de importação. Isso já mudou, o entendimento do STJ veio e foi algumas vezes, mudou, e isso muda toda uma perspectiva de tributação para custos portuários. Então, isso também tem que ser levado em consideração, a questão da segurança jurídica. Mas voltemos aqui às nossas commodities, especificamente. Vamos falar um pouquinho dessas nossas commodities, que elas são responsáveis pela maior parte da geração das divisas brasileiras com as exportações ao exterior. Bom, em termos de carnes, quando nós falamos do boi gordo, nós temos que lembrar que o Brasil ele tem o maior rebanho de corte do mundo. Ele não necessariamente é o maior exportador de carne. Ele se situa ali entre o primeiro e o terceiro, maior exportador de carne, geralmente fica com terceira posição, mas é o maior rebanho de corte. Nós dividimos o rebanho entre rebanho de corte e rebanho de leite. O rebanho de corte, eu me refiro às carnes. E o Brasil tem o maior rebanho de corte do mundo. Essas carnes que nós exportamos, nós naturalmente buscamos os principais mercados consumidores. Nós temos dificuldade em colocar a carne brasileira no mercado europeu? Temos. Por quê? Isso não se refere exclusivamente à carne, e eu já vou explicar por quê. Na Europa, nós temos ali a vigência de uma política agrícola comum, e os resíduos dessa política, a PAC europeia, a Política Agrícola Comum, visa proteger os produtores nacionais europeus contra a entrada dos produtos agrícolas importados lá no mercado da União Europeia. Qual é a origem da PAC? A origem da PAC está nos horrores vividos pela população europeia durante a guerra, durante as guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial, e a questão da segurança alimentar, ou seja, você produzir os seus próprios gêneros agrícolas sem que você quebre o produtor nacional.
E a única maneira é ser um bocado protecionista, dificultando a entrada de gêneros agrícolas no mercado europeu. E os produtos do agronegócio brasileiro enfrentam essa dificuldade. As carnes brasileiras têm enfrentado essa dificuldade. Isso nós precisamos chamar a atenção aqui desse assunto, desse tema. Por outro lado, a questão das exportações de carnes brasileiras, ela conta com grandes vantagens. Como, por exemplo, nós não conseguimos atingir os níveis previstos, até, é bom que seja dito isso, na cota Hilton europeia, pré-estabelecida. Mas, por outro lado, o que a gente produz, a gente tenta produzir e exportar cada vez mais. Qual é a vantagem do gado brasileiro? O gado brasileiro ele é produzido, ele é criado aqui no Brasil de forma extensiva, ou seja, o gado brasileiro, o boi brasileiro, ele, de acordo com aquela campanha que houve do Ministério da Agricultura, uns 15 anos atrás, nós tínhamos o boi verde, chamado de boi verde. O boi verde é o boi que come pasto. E o boi que come pasto, ele não corre o risco, por exemplo, como o boi europeu, de se contaminar com ossos de animais moídos, porque na Europa o gado é criado confinado, não é? A pecuária é intensiva, o gado foi criado confinado, e a alimentação, que não se dá exclusivamente por pasto na Europa, mas por ossos de animais moídos para fonte de cálcio. Acontece que isso transmite o chamado mal da vaca louca, a encefalopatia espongiforme bovina, que nós aqui no Brasil tivemos um caso ou outro relatado, mas muito diferentemente da Europa, nós não experimentamos esse surto em alguns países. Então, o gado brasileiro ele conta com uma questão de sanidade animal que é muito fortemente vigiada pelo Ministério da Agricultura na questão da rastreabilidade do gado e campanhas de vacinação, como, por exemplo, vacinação contra a brucelose, febre aftosa, etc. Evidentemente, há riscos. Um produtor nacional pode ter o seu boi, por exemplo, que cruze a fronteira, vá parar em outro país da América do Sul, vai parar lá no Cone Sul em outro país. Pode acontecer do animal se contaminar, mas geralmente a qualidade da carne brasileira ela é muito boa. Embora tenha havido denúncias recentes de alguns problemas, a carne brasileira ela vem apresentando boa qualidade e nós estamos sempre brigando por abrir espaço nos mercados consumidores. Os grandes produtores que competem conosco são Estados Unidos, Austrália, e, como eu disse, posso citar aqui um exemplo, houve um ano que nós ultrapassamos os Estados Unidos como principais produtores de carne. Por quê? Houve uma seca severa em território norte-americano e os produtores, pela falta de água, os produtores de carne norte-americanos, os produtores do gado norte-americano, foram obrigados a abater os novilhos antes deles crescerem, porque pela falta de água eles poderiam criar um boi mais magro e que não iria, muitas vezes, sobreviver ou produzir uma carne com teor de gordura e quantidade de volume esperado suficiente. Então, o Brasil acabou ultrapassando os Estados Unidos na produção, se tornou o principal exportador mundial naquele ano. Então, você veja que foi um problema de crise de chuvas. Não é? Você teve um problema de estiagem nos Estados Unidos. Mas a carne brasileira vem buscando ganhar e conquistar espaço nos mercados globais. Nós podemos falar agora de outros dos cultivares agrícolas do agronegócio. Nós temos aqui, por exemplo, o café. O Brasil, há 150 anos, o Brasil ocupa a posição aí de produtor de cerca de 1/3 do consumo mundial de café. O Brasil, então, ele é responsável por uma produção que é extremamente volumosa, mas que ainda precisa melhorar no critério qualidade. O Brasil precisa melhorar no critério qualidade. Por quê? Nós vemos, por exemplo, o café colombiano que investiu fortemente na questão da qualidade dos seus grãos e conquistou mercados para aqueles chamados cafés especiais, com blends aromatizados, etc. Então, o café colombiano ele conseguiu agregar valor à sua produção. E sobre a questão de agregação de valor à produção, eu chamo a atenção aqui de um elemento que pode ser melhor explorado pelos produtores, que é a indicação geográfica, o IG, a indicação geográfica, com a denominação de origem, a DO, ou a IP, a indicação de procedência.
Então, você pode ter denominação de origem ou indicação de procedência dentro do âmbito da indicação geográfica, conferida ao produtor para agregar valor ao seu produto. Determinados produtores aqui no Brasil conseguiram isso. A indicação geográfica ela é dada a produtores que conseguem associar o seu produto à pureza de determinados fatores regionais, localizados. Então, você vê, por exemplo, nós temos ali, não falando de commodities aqui, claro, mas nós temos ali os vinhos da região de Pinto Bandeira, a cachaça da região de Paraty, o café, aí falando já do café, que eu estou falando aqui, o café do Cerrado, são produtos que conseguiram a indicação geográfica que lhes confere o maior valor do fator tradable, né? Quando você vai negociar o produto. O café brasileiro ele enfrentou um pequeno problema no início desse ano por questão de falta de espaço de armazenagem. Nós estamos com um problema de falta de espaço de armazenagem. Tivemos esse problema. E outro problema enfrentado foi a questão da estiagem. A falta de chuvas, ela acaba afetando a produção. E traz um problema que é o seguinte: uma vez que a produção esteja afetada, isso é geral, uma vez que a produção esteja afetada, mesmo que chova depois, a produção já terá sido afetada, né? Porque a planta sentiu os efeitos da falta de pluviosidades. E quando a planta sente os efeitos, a produção ela será penalizada por isso. Então, o que acontece? Quando chove menos, você acaba sendo afetado. Se a oferta mundial de café for afetada, os preços tenderão a subir. Os preços poderão tender a subir. O que acontece também é o seguinte: o produtor nacional ele vai se ver também incentivado a produzir mais ou menos conforme ele for motivado pelos preços internacionais do produto. A verdade é essa, né? A cotação das bolsas internacionais é um animador, é um incentivador da produção nacional. Evidentemente que a produção nacional ela não se baseia só nisso, você depende de outras coisas. Você vai depender também de financiamento. A questão do financiamento é importante. O crédito agrícola ele assume um papel relevante para a produção agrícola. O seguro agrícola ele assume um papel também bastante importante, porque a questão do direcionamento da safra e da volatilidade dos preços, também dependente não só dos preços internacionais, mas também das questões climáticas que afetam o produtor brasileiro. Isso também precisa ser dito. Sobre a questão do açúcar, eu falei aqui, por exemplo, da queda da produção na Austrália. Né? Quando você tem uma quebra de safra em outros países, como houve, por exemplo, há uns anos atrás, há cerca de uma década atrás, quando as chuvas de monções chegaram mais cedo na Índia, choveu antes da hora e quebrou a safra de cana de açúcar indiano. Quando você tem essas quebras de safra, são excelentes para você conseguir melhores preços no mercado internacional e até ganhar market share. Ainda tem esse efeito subsidiário aí. A produção de açúcar brasileira, ela se divide, quando você tem a cana, você tem que pensar que ela se divide não só em açúcar, mas também na possibilidade da produção do etanol, né? O etanol como combustível. E a produção do etanol, ela apresenta ali, muitas vezes, pelos produtores de etanol, pedidos de que sejam resguardados seus preços. Qual é a grande questão do etanol derivado da cana-de-açúcar aqui que vale a pena falar? Seria uma possibilidade dos produtores, no início desse ano, terem solicitado ao Ministério da Economia a imposição de um tributo chamado CID Combustíveis, tá? A imposição de um tributo chamado CID Combustíveis, que poderia gerar uma distorção no mercado de combustíveis, fazendo com que o etanol ficasse mais barato ainda do que ganhando competitividade frente aos derivados de hidrocarbonetos, ou seja, eu me refiro à gasolina. Tá? Então, tem essa questão. Sobre milho, nós somos grandes produtores de milho, é preciso que nós falemos que a safra de milho também sofreu recentemente com estiagem.
tá? E essa estiagem mais localizada no sul do Brasil, a safra de milho ficou menor do que 100 milhões de toneladas, ficou em torno de 97 milhões e meio de toneladas, tá? E isso representou uma safra cerca de 3% menor do que a super safra anterior, né? Nós tínhamos verificado uma super safra anterior. Lembrando que o milho, você tem ali as duas safras, tem a safrinha também, né? E Minas Gerais acaba ultrapassando o Rio Grande do Sul com um posicionamento melhor. E o que acontece? Você tem uma previsão para safra, já falando da safra 2020-2021, uma previsão de 105 milhões de toneladas de milho. 105 milhões de toneladas. Observe que nós tivemos agora uma safra de 97,5 milhões de toneladas. E para onde deve ir boa parte desses 105 milhões de toneladas de milho produzidos pelo produtor nacional? Para os mercados internacionais, naturalmente. Para os mercados internacionais. Chamo aqui a atenção de que a China sofreu esse ano com um outro problema de saúde, dessa vez não saúde humana, não estou falando aqui de coronavírus, mas estou falando aqui da crise da febre suína africana. Febre suína africana. Quando houve a crise da febre suína africana, muita gente falou o Brasil vai poder exportar mais porcos, carne suína para a China. Na realidade, tem um erro nessa afirmativa. Por quê? Porque para você poder exportar mais, é preciso que você tenha mais fazendas certificadas, é preciso que haja um número maior de fazendas certificadas. E isso foi parte do trabalho da visita da ministra Tereza Cristina à China no início desse ano, para certificar um número maior de fazendas que pudessem exportar carne suína para a China. E como é que isso afeta a gente? Afeta na exportação de soja. Muitas vezes você vai usar o produto como ração animal. Então, se eles abateram o rebanho suíno chinês, ele teve que ser abatido em larga escala por causa da febre suína africana. E o que aconteceu? O rebanho suíno chinês diminuiu por causa do abate do número de cabeças, para a questão de sanidade animal. E aí reduz também a exportação de soja do Brasil para a China. Soja que é usada como ração animal. Houve essa questão no início do ano. No entanto, o Brasil vem brigando aí para conseguir volumes maiores de soja em grão exportada para a China. Lembrando sempre que agora eu já estou falando aqui da soja, né? A soja ela subdivide em 3 quando nós falamos de soja. Né? Nós estamos falando do granel, da soja em grãos, mas nós estamos falando também do complexo soja, que envolve soja em grãos, óleo de soja e farelo de soja. E a China, que é o nosso maior, comprador, a China ela compra em maior volume o grão, ou seja, a soja em grão. Então, o nosso grande comprador de soja é a China. E deriva daí toda aquela discussão se nós dependemos da China ou a China depende de nós. Em termos alimentares, a China depende do Brasil. Em termos de geração de renda e emprego, o Brasil depende da China. E essa questão de dependência de um único grande comprador, que é a China, nunca é boa. Porque nós ficamos nas mãos de um único grande comprador, que pode afetar não só o preço, mas também a questão das compras. Então, existe um risco muito grande aí. Nós vemos, por exemplo, com os granéis metálicos, o que a China fez com o Brasil. A Vale, só abrindo aqui um parênteses, falando da commodity metálica, por exemplo, o minério de ferro, nós somos os grandes exportadores de minério de ferro, o maior produtor mundial de minério de ferro. E aí a Vale encomendou navios, Vale Max, navios de cerca de quase 400 metros e boca mais larga, para levar quantidades de minério de ferro muito maiores à China. O que a China fez? Ela proibiu a entrada desses navios gigantescos para os portos chineses, alegando questões de risco ambiental, e o Brasil foi obrigado, a Vale exportadora de ferro, foi obrigada
a fazer um transbordo de carga em Subic Bay, nas Filipinas, passando dos navios maiores para navios menores, dando um tombo na mercadoria, o que rouba competitividade do produto, adicionando ali um custo ao produto que passa para o navio menor, mas, de toda forma, ainda assim, há um ganho de escala no transporte. Ainda que haja isso, há um ganho de escala no transporte, porque o Brasil está mais longe da China do que os produtores, por exemplo, os produtores australianos. Mas, voltando aqui à questão dos grãos brasileiros e da soja. O Brasil é o maior produtor mundial de soja. O Brasil é o produtor mundial de soja. E nós tivemos agora, na safra 2019-2020, um volume total de 125 milhões de toneladas de soja exportadas pelo Brasil, sendo que a maior parte da soja produzida, desses 125 milhões de toneladas, a maior parte da soja produzida vai para o exterior. Em torno de 75 milhões de toneladas são destinadas ao exterior. Isso explica, em grande parte, a questão que eu estava falando aqui, da falta do produto no mercado interno, da qual o governo brasileiro, por meio da CAMEX, teve que fazer uso da zeragem tarifária para facilitar a importação de soja. Por mais paradoxal que possa parecer, o país que mais produz, o maior produtor mundial, estava com falta do produto no mercado interno e teve que fazer uso daquilo que está esculpido no texto constitucional, que é a possibilidade da aplicação do imposto de importação, e, nesse caso, mais especificamente ainda, por meio da Câmara de Comércio Exterior, da zeragem tarifária, que permite a entrada do produto importado para novamente regular oferta e preço no mercado nacional. A safra de soja esperada para 2020 e 2021 é uma safra de soja 10 milhões de toneladas, ainda maior do que a atual, ou seja, uma safra de soja de torno de 135 milhões de toneladas, e isso deverá gerar para o país uma substancial renda oriunda dessas divisas, levando em consideração os bons preços no mercado internacional e ainda a questão cambial, que promove e dá ao produtor nacional uma melhor remuneração na venda. Então, para o produtor nacional, esse momento é um momento excepcional, é um momento muito bom. Agora, há algumas coisas que serem levadas em consideração. Por exemplo, logo no começo do governo Trump, nós tivemos ali a assinatura do Acordo Transpacífico, do TPP, do Trans-Pacific Partnership. E o que aconteceu? Quando houve a assinatura do Acordo Transpacífico, aquele momento ali apresentou um risco muito grande para o Brasil. Estou só ajeitando a câmera aqui. Aquele momento apresentou um risco muito grande para o Brasil, no sentido de que os Estados Unidos são um grande comprador de milho. Perdão, os Estados Unidos são um grande produtor de milho. E os Estados Unidos, dentro do Acordo Transpacífico, teria vantagem de direcionar o seu produto, para os países membros. Isso é uma desvantagem, porque o Brasil estaria fora. Então, os Estados Unidos, no Acordo Transpacífico, gozaria de vantagens aduaneiras e tarifárias dentro daquele clube de países que o Brasil não gozaria. Então, os Estados Unidos veria sua produção de milho facilitada para os países membros do TPP, coisa que acaba não acontecendo porque o presidente Trump os Estados Unidos retira a assinatura e não vão participar do Trans-Pacific Partnership. Então, ele fica fora do Acordo Transpacífico, o que acabou não afetando os exportadores brasileiros de milho. Por outro lado, para os exportadores de soja, não havia, naquele momento ali, qualquer risco. Por quê? Porque a China é o nosso grande comprador e ela estaria fora do Acordo Transpacífico. Então, não houve ali nenhum prejuízo e o Brasil não vê a sua grande produção de soja afetada. Isso nos remete para o recente acordo que foi feito em nível asiático. Esse, sim, poderia gerar ali um grande problema, porque quando nós observamos que há facilidades entre os vendedores e compradores daquele bloco, o produtor brasileiro não goza, muitas vezes, de preferências e ele precisaria
atingir aqueles mercados com maior vantagem. Nós já temos uma desvantagem em relação aos mercados asiáticos, que é a distância. Como é que a gente supre essa vantagem em relação... Como é que a gente supre essa deficiência em relação às grandes distâncias? Com ganhos de escala na logística, fonte de vantagem competitiva global. Quais seriam os ganhos de escala na logística? O uso de navios graneleiros cada vez maiores. Esses navios graneleiros, de 360 metros, que são os navios maiores, com um calado mais profundo, eles conseguem sair daqui com um volume maior de carga, transportando uma tonelagem maior, o que, em tese, reduz o custo de tonelada por frete, de tonelada por dólar. Isso vai reduzir o frete transportado, né? De tonelada transportada, o custo vai se reduzir. Outra coisa que nós devemos chamar a atenção aqui, quando eu me referi ao uso da malha ferroviária nacional, são os recentes investimentos feitos em ferrovias. Lembrando que os investimentos em ferrovias, eles muitas vezes demoram a ser feitos por uma questão de que o investimento em ferrovia talvez seja um dos que maturam, são investimentos que vão maturar em prazos muito longos. Então, o investimento na ferrovia, para você ter um payback, ele acaba acontecendo num prazo muito longo. Isso acaba explicando por que no Brasil nós tínhamos, até recentemente, uma malha ferroviária, hoje, que correspondia à malha ferroviária, por exemplo, dos Estados Unidos, no último quartel, nos últimos 25 anos do século XIX. Então, a malha ferroviária brasileira estava muito atrasada. E a questão também da necessidade dos investimentos em hidrovias, que também vêm sendo feitos, mas que não se engane. Não é só botar a barcaça no rio e mandar navegar. É preciso construir estações de transbordo e armazenagem, ou seja, portos fluviais, com estações de armazenagem e transbordo, marcações nos rios, quanto à questão de áreas onde há navegabilidade e onde não há. Também a possibilidade, a necessidade caríssima de construção de eclusas, que são elevadores que levam as barcaças de um nível mais baixo para um nível mais alto, ou de um nível mais alto para um nível mais baixo. Parecem obras, são equivalentes a obras, muitas vezes, de hidrelétricas. São grandes obras que precisam ser feitas. Então, os investimentos em hidrovias, tampouco, são pequenos investimentos, são investimentos grandes que vêm sendo feitos. E uma coisa que eu chamo a atenção aqui é o uso desse transporte hidroviário que vem sendo melhor aproveitado para o escoamento na direção norte do país. Qual é o grande porto escoador aqui? Nós temos Santos e Paranaguá. Santos e Paranaguá, Paranaguá e Santos, os principais portos escoadores, e no sul do Brasil, para a produção do sul, nós temos o porto do Rio Grande. E Santos e Paranaguá absorvendo boa parte da exportação dos gêneros, das commodities agrícolas, que vem do centro, da região central do país, do centro-oeste do país. Mas hoje, boa parte dessa produção está sendo direcionada via hidrovias por balsa para o norte do país. Qual é a vantagem que essas hidrovias poderiam ter do governo federal? É uma menor tributação para o combustível de navegação. Isso poderia dar ainda dar uma competitividade maior para o transporte aquaviário por hidrovias aqui no Brasil para o norte do país. Levando em consideração também que quanto mais você usa ferrovia e quanto mais você usa hidrovia, menos você usa caminhão. O que significa isso? Quanto mais rodovia, quanto mais hidrovia, menos caminhões haverá nas estradas. O que significa isso? Menor risco de acidentes, menor poluição, a emissão de gás carbônico se reduz substancialmente. E aí eu chamo a atenção ainda, falando dos portos, da possibilidade de se levar até o norte do Brasil e contar especificamente com o Tegran. Quando eu estava falando aqui dos terminais de transbordo, eu chamo a atenção de Miritituba, Barcarena, que é um grande... ali houve uma obra grande para a construção de um terminal de transbordo de carga
de interesse privado, e agora nós temos no norte do Brasil o TEGRAN, o Terminal de Grãos, lá em Ponta da Madeira. Nós vamos ter lá em cima um terminal de grãos especializado em grãos que conta com uma vantagem de calado natural, uma vantagem de calado natural. Essa vantagem de calado natural, eu me refiro aqui à possibilidade de você poder receber navios com o calado mais profundo, e são os grandes navios que carregam volumes maiores de soja e de milho. Então, o embarque no norte do país ele é muito importante, porque você também atinge mais facilmente os países do hemisfério norte. Né? E se não forem os navios tão largos assim, você ainda consegue passar pelo Canal do Panamá. Né? Você tem a possibilidade de escoamento para a bacia do Pacífico. Então, tem essa possibilidade aí do atingimento do principal comprador, que é a China, que continua sendo nosso principal comprador do principal gênero agrícola, que é a soja. A soja hoje, devemos dizer, não só é o nosso principal produto de exportação agrícola, nossa principal commodity, mas também é o nosso principal produto em termos do agronegócio. Então, nós temos que chamar atenção para isso. Há por detrás disso tudo geração de renda e geração de empregos. O campo hoje ele contrata muita gente, você precisa de técnicos especializados, uso de mão de obra especializada, não apenas mão de obra especializada para lidar com o gado ou lidar com os cultivares agrícolas, mas também mão de obra especializada para lidar com tecnologia de ponta, com o uso de softwares, drones, etc. Então, esse é o quadro que eu faço aqui, tratando das nossas commodities. Lembrando o que eu disse, são produtos produzidos em grandes volumes, cotados em âmbito global, sem diferença básica entre os produtores, de baixo valor agregado, com mercados homogêneos e, ainda por cima, de características homogêneas e, ainda por cima, taxados como bens fungíveis que podem ser trocados, se pudessem ser trocados uns pelos outros, pela sua característica inerente. Bom, esse é o painel que eu traço aqui, espero que tenha sido... Eu sei que é bastante abrangente. Eu procurei ser bastante abrangente, porque nós estamos falando, quando nós saímos falando das commodities agrícolas, é impossível não falarmos de logística, é impossível não falarmos de comércio exterior, nem de economia. Nós acabamos tratando de todos os aspectos, de finanças. É necessário fazer isso, porque senão a gente não tem uma ideia real do que envolve toda a produção e exportação do agronegócio brasileiro. E, por último, eu deixo aqui uma assertiva que é o seguinte: o produtor rural brasileiro ele é um herói, sobretudo, porque ele não tem apenas que suplantar as dificuldades climáticas, as quais ele não controla. Ele também está sujeito ali a questões de superar o custo Brasil, como eu falei aqui. Esses elementos do custo Brasil que chegam até ele, muitas vezes podem afetar e retirar competitividade da saca do milho, da saca da soja. Ou seja, ela vai sair da porteira da fazenda e chegar lá no porto, ela já chega por um preço diferente. Por quê? Porque se agregaram custos adicionais que representam toda a ineficiência que existe dentro do Brasil, que precisa e deve ser corrigida. E essa saca, que muitas vezes vai perder competitividade, ela está brigando, eu lembro, ela está brigando no exterior, nos principais mercados, contra os seus principais competidores. Nós estamos brigando por market share ali o tempo todo. Em última instância, o que a gente está brigando aqui por geração de renda e emprego, a dimensão social do comércio exterior que fica por detrás da produção é isso. E lembrando também que o produtor ele não se beneficia com a maior parcela da venda do seu produto. Quem vai se beneficiar muitas vezes é o exportador, que é quem faz o meio de campo com os principais mercados internacionais. O trader, muitas vezes, é quem se beneficia. Muito obrigado. Não, agradeço.
Professor, fantástico, o senhor me fez viajar aqui pelo mundo, absolutamente muito, muito rico a sua fala, muito rico mesmo. Professor, nós temos algumas perguntas, né, que chegaram a nós a respeito desse assunto, e eu queria fazer uma pergunta, por exemplo, o senhor falou de ferrovias. Hoje em dia, nós temos uma rede ferroviária de quantos quilômetros no Brasil? Olha, eu não tenho ideia exatamente de quanto está atualizada a malha ferroviária nacional, Sim. porque tem havido recentes incrementos, incrementos importantes que têm sido feitos, e esses incrementos que têm ganhado espaço recentemente, eles ampliaram substancialmente a malha, inclusive por conta de investimentos que foram feitos por empresas privadas em trechos concedidos, e que vem ampliando a malha ferroviária no Brasil. Então, eu não tenho aqui a quilometragem exata para te dar, mas é uma quilometragem que está muito aquém daquilo que nós precisaríamos. Tá? Nós deveríamos ter uma malha ferroviária muito mais extensa, muito mais aberta também. Sim, a malha ferroviária que nós tínhamos até bem pouco tempo, ela equivalia à malha ferroviária dos Estados Unidos entre 1875 e 1901. Então, porque, como o senhor falou, é muito interessante se a gente consegue transferir, né, as cargas via ferrovia. Agora, cria-se um outro problema também. E os caminhoneiros vão fazer o quê? Então, você tem que abrir também novas oportunidades de emprego, né? Porque eles vão ter os caminhões, né? Que aí vai ser um pouco, de certo modo, obsoleto. Então, o governo tem que tomar um cuidado, senão você vai ter milhares de pessoas também sem trabalho, eu acredito, não? O mercado tem como absorver essa mão de obra. Existe uma questão relacionada aos caminhoneiros que precisa ser ressaltada aqui. O caminhoneiro também ele enfrenta muitas dificuldades, estradas de péssima qualidade, a questão do valor do frete que se viu aí afetada recentemente, e ainda exigências, como, por exemplo, a exigência legal para que o caminhoneiro dirija apenas um X número de horas, e ele seja obrigado a parar para descansar. Entendo aqui a importância disso no que diz respeito à segurança das estradas, é fundamental. Agora, a minha pergunta é onde o caminhoneiro vai parar? No acostamento? Ele vai se sujeitar a assaltos, por exemplo. Muitas vezes o caminhoneiro não pode parar. Muitas vezes, a maioria das estradas é perigosa, o caminhoneiro não tem nem espaço no acostamento para encostar o seu caminhão, para dirigir aquele determinado número de horas. E a questão quanto ao que poderia acontecer com os caminhoneiros, o caminhão ainda vai ter, durante muito tempo, uma relevância no transporte de cargas aqui no Brasil. Primeiro porque nós renovamos a frota muito recentemente. Essa frota foi renovada, nós tivemos aí, acabamos de ter aí com o Modern Frota um número maior de caminhões. Nós temos aí também a importância do caminhão, porque há trechos onde a hidrovia não chega, há trechos, por exemplo, onde a ferrovia não chega. Então, para tirar muitas vezes da porteira da fazenda e levar até o pátio de transbordo da ferrovia, exatamente, levar até o pátio de transbordo da ferrovia ou o terminal de transbordo da hidrovia, você precisa do caminhão. Você precisa dar o tombo na mercadoria, é fundamental. Então, muitas vezes, você não vai conseguir abrir mão do caminhão mesmo. Mas seriam trechos menores para o caminhoneiro. E também acredito que com a ferrovia diminui também o roubo das mercadorias, né? Em tese deveria diminuir o roubo das mercadorias, sim. Em tese deveria diminuir também a questão de emissão de gases poluentes. Também. E reduzir o número de acidentes nas estradas. Mas, por mais que tenha havido investimentos em ferrovias e hidrovias, a importância do caminhão ela não desaparece. Agora, eu chamo a atenção aqui de que recentemente foi votado no Congresso Nacional a questão da BR, a lei da BR do Mar. A BR do Mar, que nós temos aqui, isso se refere à questão da navegação de cabotagem. A navegação de cabotagem é a navegação ao longo da costa. Então, você teria aí um outro modal
são navios levando entre pontos da costa brasileira grandes volumes de carga, também desafogando as estradas. Né? É bom lembrar que a cabotagem é outra opção. A cabotagem é outra opção. Olha, uma das perguntas, professor, é como você vê a atuação da ministra Tereza Cristina no Ministério da Agricultura? O que o governo está programando para 2021? Olha, a ministra Tereza Cristina ela tem feito um trabalho excepcional, isso precisa ser dito. O trabalho da ministra Tereza Cristina tem sido um trabalho excepcional. Ela fez uma visita importante ao nosso principal comprador dos gêneros do agronegócio, principalmente soja, carne suína, que nós falamos aqui. Ela fez a visita à China, procurou desatravancar certas travas que havia naquele mercado, aumentar o número de fazendas brasileiras certificadas para a gente poder exportar, permitir que a gente tenha maior espaço naqueles mercados, aqui nos mercados asiáticos. Então, eu vejo que a ministra Tereza Cristina vem fazendo um trabalho muito bom. Existem questões internas do Ministério, como discussões hoje em dia sobre a Embrapa, sobre o papel da Embrapa, e isso precisa também ser colocado na mesa. A questão da Conab também, a direção da Conab mudou recentemente, o Ministério está procurando fazer o melhor possível aí para trazer melhorias para o futuro. Nós ainda temos mais 2 anos aí de governo, do atual governo, e a ministra Tereza Cristina tem feito um trabalho excepcional à frente da pasta. E a gente ouve muito falar do desmatamento da área da Amazônia para criar mais agrícola aquela região. Qual é o seu ponto de vista a respeito disso? Olha, essa é uma discussão. Eu fiz um programa para o canal Futura de televisão. Esse programa do canal Futura foi um programa muito interessante porque ele falava exatamente sobre queimadas no Brasil. E essa questão da queimada, uma coisa que deve ser dita é o seguinte: nós temos leis específicas que precisam ser observadas. Essas leis precisam ser observadas. Essa é a primeira coisa. Existe uma segunda questão que eu deveria chamar a atenção aqui, que é a questão dos focos de incêndio que existem, porque são focos de incêndio produzidos de forma tradicional para a limpeza da área de produção. Isso é algo que existe até com os índios, com aquela figura da coivara. A coivara é praticada pelos brasileiros originais, os índios, desde de tempos remotos. Então, existe a questão também dessas queimadas que são produzidas. Agora, é inegável que tenha havido queimadas por conta de expansão de área de produção. E, infelizmente, é isso que o governo tem que observar, porque isso não é, precisa ser dito uma coisa, não é algo que se observa de forma tão extensa, porque existe uma consciência dos produtores hoje do risco que se corre quando você produz um produto, por exemplo, carne, de área desmatada. O que houve, por exemplo, há uns anos atrás no Pará, bem recente isso. O produtor de carne, por exemplo, ele produz couro. O couro animal é usado para tênis, para produzir tênis, os calçados esportivos, tênis, bolas de futebol, por exemplo. Os principais compradores dessas fazendas do Pará, eles pegaram os contratos e rasgaram. Disseram que não iam comprar, os compradores mundiais. Eu me refiro aqui a Adidas, me refiro aqui a Adidas, me refiro aqui a outros compradores, a Puma, por exemplo. Eles disseram que não iam mais comprar couro desses produtores que estavam produzindo couro de áreas desmatadas. Então, o que houve? O Ministério Público teve que entrar, foi firmado um termo de ajuste de conduta, um TAC, com esses produtores, e hoje em dia o que você observa é uma tendência cada vez maior de algo moderno, que é a integração fazenda, pecuária, floresta. Esse método mais moderno de integração fazenda, pecuária, floresta é
algo de extrema importância, porque ele vem trazendo hoje uma noção de que é possível você produzir e aumentar a sua produtividade respeitando o meio natural, né, e fazendo a integração da cultura com a floresta. Então, é possível você fazer essa integração. Então, isso é algo bastante importante também que existe hoje. Agora, claro, que a gente não pode esquecer dos desdobramentos das ameaças que nós vemos sofrendo por parte da União Europeia. Por quê? Porque existe um problema muito sério aí, que é um acordo que foi firmado, o acordo Mercosul-União Europeia, o acordo que foi firmado, que traz um problema muito sério. O acordo já foi firmado, nós temos ali no acordo, está bem estabelecido a abertura do mercado europeu em termos percentuais, em alguns casos em termos de cotas para a entrada dos produtos do agronegócio de forma facilitada naquele mercado, escalonado ao longo do tempo, a partir de uma determinada data pré-estabelecida. Só que nós temos visto aí reações de determinados países dizendo que não vão ratificar o acordo por conta de desrespeitos ambientais que haveria aqui no Brasil. Bom, essa questão nós devemos tratar com muito cuidado pelo seguinte: a atenção com o respeito à natureza ela é fundamental. Nós temos que respeitar a questão da natureza, a questão da floresta. Mas, por outro lado, também temos que ter muito cuidado com o desrespeito que existe. A punição deve ser aplicada por aqueles que não respeitam as leis. Por outro lado, nós temos que tomar cuidado também, nós temos que tomar muito cuidado com a propaganda negativa que é feita. Porque muitas vezes existe propaganda negativa que toma um cunho ideológico, que muitas vezes extrapola o bom senso e que poderia gerar perdas para o Brasil nas exportações para aqueles mercados. Nós temos um acordo ali que deve beneficiar fortemente o produtor do agronegócio brasileiro. E nós não podemos jogar esse acordo fora. Ao passo que essas denúncias que são feitas chegam a países europeus que ameaçam tomar medidas e boicotar o acordo Mercosul-União Europeia. Por outro lado, nós temos ali o pilar econômico do acordo que pode ganhar. Ele pode ganhar vigência independentemente dos outros pilares. Mas temos que tomar muito cuidado, porque o acordo Mercosul-União Europeia, embora já tenha sido assinado, ele ainda precisa ser ratificado pelos congressos nacionais dos 27 países membros. A outra pergunta que eu tenho, a gente ouve falar muito sobre produtos agrícolas, que os produtos químicos que são usados e que o governo tinha liberado vários produtos. Qual é a verdade sobre isso, professor? Na realidade, houve uma liberação, né, para o uso de defensivos agrícolas. Né? Nós estamos falando aqui. Quando eu comecei a falar hoje, eu falei de defensivos e implementos. Os implementos são os fertilizantes. São a palavra que me faltou na hora. Só lembrando aqui, eu abro um espaço aqui para dizer que os fertilizantes, acima de 70% do que a gente usa no Brasil é importado. Nós trazemos de fora os fertilizantes. Mas e os implementos? Né? Perdão, os implementos, né, que são os fertilizantes. E os defensivos, né, que é a sua pergunta. Os defensivos, né, são os agrotóxicos. Né? De fato, houve uma autorização que permite um número de uso maior de agrotóxicos. Agora, isso não necessariamente corresponde a mais uso de agrotóxicos. Né? Não necessariamente isso vai corresponder a um uso maior de agrotóxicos. Tá? Até porque o que é liberado é aprovado. Né? Não existe uma liberação sem que haja uma aprovação prévia do agrotóxico utilizado. Agora, abre-se espaço aí também para uma discussão mais moderna sobre biotecnologia. Biotecnologia é uma forma de você combater pragas, por exemplo, sem que você faça um uso intensivo de agrotóxicos. Né? Porque hoje você tem agrotóxicos distribuídos, antigamente você usava aviões fumigadores. Hoje você usa a dispersão do agrotóxico com drones. Né? É feito de forma mais rápida e mais barata. Agora, a biotecnologia ela tem um papel muito importante. Por exemplo, nos Estados Unidos, há anos atrás, décadas atrás, eles compraram madeira não certificada do Brasil, e nessa madeira foi a formiga cortadeira. A formiga cortadeira é um elemento alienígena no território norte-americano que poderia causar graves prejuízos
a produção agrícola norte-americana. Ao invés de fazer, por exemplo, o uso intensivo de agrotóxicos, como é que eles eliminaram as formigas cortadeiras antes que elas tomassem uma proporção dilacerante na produção norte-americana? Eles, por meio de biotecnologia, eles desenvolveram uma variedade de mosca que só coloca seus ovos na cabeça da formiga cortadeira. É interessante, a formiga, eu já vi um vídeo disso, a formiga ela chega a parar, ela trava, e a mosca vem, ela trava de medo, porque ela sabe que ela não tem o que fazer. A mosca pousa nas costas dela, mais especificamente na cabeça, coloca seus ovos no pescoço, e as larvas que vão surgir dali, elas vão comer a cabeça da formiga até a cabeça cair. Então, isso é biotecnologia, é um método mais moderno, sem que haja necessidade de uso intensivo de agrotóxicos. Então, o investimento nisso aí, muitas vezes, é necessário para que os gêneros agrícolas não se vejam tão envenenados, costuma dizer. Uma outra preocupação que eu tenho, usando todos esses agrotóxicos, a partir do momento que você tem uma chuva forte, eles não penetram no lençol freático? Sim, será que a gente não está contaminando os lençóis? Existe toda uma discussão sobre a questão do envenenamento, não só dos lençóis freáticos, mas também dos mananciais hídricos das regiões. Houve um estudo que foi feito por europeus sobre os efeitos da produção de cultivares agrícolas de larga monta na região do Mato Piba, do Mato Piba, Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia, o Mato Piba. E aí, dos elementos que eles chamavam a atenção é de que havia envenenamento de cursos de água e que isso afetava também frutas que haviam na região, etc. Sim. Esse envenenamento, ele pode de fato, acontece. Isso é algo que já ficou provado, porque isso vai afetar também a qualidade daqueles que vivem dos rios, dos peixes. Exatamente. A questão é análoga, por exemplo, à questão do fracking, que existe no setor de petróleo. Quando a exploração do óleo e do gás de xisto, que é o shale gas e o shale oil, vai ser feita, por fracking, ou seja, injeção de água com produtos químicos de alta pressão para quebrar as rochas do subsolo. Isso contamina o lençol freático com os produtos químicos. Então, é indubitável que haja, eventualmente, contaminação, dependendo do nível de agrotóxico utilizado, contaminação do lençol freático. Uma coisa que eu estou gostando de ver o presidente Bolsonaro falando sobre a documentação que mostra quem compra as madeiras, né, das árvores que são cortadas indevidamente, e isso vai causar um terremoto em muitos lugares na Europa, eu acho. Queria também saber com o Gregory, você tem alguma pergunta, Gregory, ou alguém que está nos assistindo? Thaís, José, Ronaldo, a outra Thaís? Por favor, é só me avisar. Gregory, você tem uma pergunta? Por favor. Eu tenho uma. Primeiramente, professor, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite. Em seguida, agradecer pela excelente explicação sobre esse tema tão importante. A minha pergunta vai um dos tópicos que você falou em relação à China, mais especificamente na compra sob posse de terras estrangeiras. Se eu não me engano, no final do ano passado, o Congresso Nacional estava discutindo um projeto de lei sobre a diminuição de restrições à posse de terra por estrangeiros. Pelo fato da China ter a maior população do mundo, ter
tem uma das maiores extensões territoriais. Mas o fato é do solo chinês não ser tão rico e fértil em comparado com o Brasil. Ela tem adotado essas práticas no Brasil e em outros países. Eu queria saber como é que você vê essa questão, visto que, se você pensar, visto de que a compra de terra, em tese, é uma fonte de investimento externo direto que a China faz no Brasil ao fazer isso. Perfeito. A sua pergunta é muito boa, porque ela reflete uma preocupação que chegou até o Congresso Nacional para essa discussão sobre a possibilidade de compras de terras aqui no Brasil. O que aconteceu foi o seguinte: em 2010, a Advocacia Geral da União, a AGU, ela emitiu um parecer que recomendava que empresas chinesas, que em última instância são a expressão do governo chinês, empresas chinesas só poderiam comprar aqui no Brasil terras limitadas a um determinado tamanho. Por que isso? Porque eles entraram no Brasil fazendo investimentos pesados na aquisição de terras, compraram muitas terras aqui no país, e quando eles compraram terras, surgiu ali, foi levantada ali a bandeira vermelha do alarme. Qual seria o medo ali? Na medida em que você tem grandes latifúndios chineses implantados no país, e muitas vezes pudessem ser contíguos, terras contíguas, você acaba tendo quase que uma extensão de terra do governo chinês dentro do Brasil. E aí isso acendeu a luz vermelha para a questão da segurança nacional, a questão ali não só da segurança nacional, mas também uma questão de soberania. E aí a AGU procurou limitar isso à compra de 3 módulos rurais para que as empresas chinesas não adquirissem mais terras de forma a gerar ali um risco de soberania para o país. Mas essa questão da compra de terras, ela vem sendo discutida porque, por outro lado, ela é um indutor de crescimento, é um indutor de investimento e de desenvolvimento, na medida em que o IED, o Investimento Externo Direto, na aquisição da terra e consequente compra de equipamentos, desenvolvimento econômico, gera riqueza para o país, isso é indubitável. Então, tem que haver ali uma discussão sobre a possibilidade de empresas chinesas ou empresas até estrangeiras de largo volume fazerem grandes investimentos aqui no país. Você tem uma discussão entre a questão da soberania nacional e a discussão da possibilidade de você manter a reserva de mercado ali, entre aspas, reserva de mercado, para os produtores nacionais. Se algum aluno quiser, pode perguntar também, se o pessoal quiser. Se tiver mais alguma pergunta. Bem, professor, para as suas últimas considerações, lhe passo o microfone. Bom, eu acho que nós tratamos de um tema aqui hoje, que é um tema bastante amplo. Nós podíamos até fatiá-lo. Nós podíamos falar só de soja, só de milho, só do boi gordo, que são temas muito amplos que envolvem muitas nuances, que começam lá atrás, quando o produtor vai tomar financiamento para a produção, até a questão do escoamento, da venda para o intermediário, da exportação em si, a questão do custo do Brasil, preços internacionais, cotação do produto e o valor da moeda em relação à moeda estrangeira, que eu chamo aqui do fator de não competitividade, que é o câmbio, mas que pode trazer competitividade. Digo não competitividade porque a gente não controla o câmbio, mas é um fator de competitividade muito forte. Então, há uma série de questões que passam não só pela economia, direito, finanças, relações internacionais, e é um tema de altíssimo relevo, que merece sempre a atenção dos nossos governantes, por englobar também questões inerentes ao meio ambiente, que são questões modernas que permeiam a questão da produção, das quais hoje em dia a gente não pode deixar de falar. E, em última instância, também a geração de postos de trabalho. Como eu falei para vocês aqui, a geração de postos de trabalho de empregos diretos e indiretos, hoje ela é muito sensível
porque nós temos hoje cerca de 14 milhões de desempregados no país e você precisa fazer uma retomada de mão de obra que não vai acontecer de uma única vez. E o campo ainda se mantém, de certa forma, responsável por cerca de 24% do PIB brasileiro, como um grande indutor de crescimento, geração de renda e emprego no país. Portanto, é um setor que precisa e merece a nossa atenção. Eu queria agradecer mais uma vez ao Gregory pelo convite. Gregory, muito obrigado. Sim, Israel. Tem uma pergunta, o José Souza gostaria de fazer. José, pode abrir o microfone, pode fazer a pergunta, por favor. Olá, boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, perfeitamente. Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor em relação à cabotagem. Eu sou aluno do IBMEC também, nesse semestre eu vou estar redigindo uma monografia acerca do tema, e eu queria saber a sua opinião acerca do fator produtividade. Além da cabotagem, da BR do Mar, que são projetos que já vêm em discussão há um tempo considerável, quais são os outros elementos em termos de infraestrutura portuária e transporte marítimo na costa brasileira que poderiam ser pauta de discussão em termos tributários e desenvolvimento, investimento, PPPs, enfim, para os próximos 5 ou 6 anos, que é quando o Brasil de fato vai pôr em teste toda essa infraestrutura, que há um bom tempo vem sendo discutida e requerida, mas não se vê uma movimentação acerca de sobre como de fato trazer essa produtividade do papel, onde são feitos os estudos, para o campo prático. Sim, perfeito. Uma coisa que nós podemos chamar a atenção é a seguinte: foram feitos inúmeros investimentos no setor portuário que não acompanharam um possível crescimento da economia que deveria ter havido. Na realidade, se você olhar o porto aqui do Rio de Janeiro, foram feitos investimentos aqui da ordem de $1 bilhão de reais, 500 milhões de reais feitos pelo Grupo Multiterminais, que opera Multirio, na qual eu trabalho. Nós fizemos um investimento de 500 milhões de reais no porto aqui do Rio, e nosso competidor, o outro terminal de containers, a Libra, né, que agora tem uma nova direção estrangeira, a Libra também investiu 500 milhões de reais. Esses investimentos, eu estou dando um exemplo aqui do Rio de Janeiro, né, que é um caso prático aqui para a gente visualizar melhor. Esses investimentos envolveram alinhamento do cais, crescimento da área de armazenagem, aquisição de novos equipamentos, expansão do terminal de containers e aumento, mais do que dobramos a capacidade, por exemplo, na Multirio de manuseio de containers anual, com a capacidade que passou de 400 mil TEUs para 1 milhão de TEUs ano. E nós não chegamos longe nem perto disso, de utilizar isso. Primeiro porque foi frustrada a perspectiva de crescimento econômico. Nos últimos anos do governo Dilma, ali nós vimos um decréscimo da economia, do PIB muito grande, e atualmente nós temos aí um problema de encolhimento econômico derivado da crise pandêmica. O que significa isso? Significa que nós temos ali represado, dentro do Porto do Rio de Janeiro, uma capacidade de atendimento que já está pronta. O investimento foi feito em dragagem, inclusive, para receber navios maiores, o Super Pulse Panamax aqui no Porto do Rio de Janeiro. Então, nós temos possibilidade e capacidade de atendimento. O que está acontecendo é que não está sendo feito isso, porque não estamos recebendo carga suficiente. A perspectiva do PIB para o ano que vem é de crescimento. Evidentemente, é um crescimento em cima de uma base baixa, mas deveremos ter crescimento de PIB ano que vem. É a perspectiva do mercado e que deverá haver um crescimento do PIB. Então, o que acontece? Se você conjugar investimentos portuários, a nova lei dos portos de 2013, que é a lei 12.815, que cria a figura do autorizatário, para que você tenha autorização, você não tenha mais a necessidade de fazer uma licitação pública, mas meramente uma autorização para projetos que cheguem, você teria a figura de novos entes portuários operando, carga de terceiros, e ainda a questão da BR do Mar como forma de alavancar a cabotagem, o transporte de cabotagem. Então, tudo leva a crer que a gente tem, não só para navegação de longo curso, mas navegação de cabotagem ao longo da costa brasileira, uma grande possibilidade de que você tenha ali incrementos de transporte de carga. E isso significa redução de custos, não só de operação do handling portuário, do manuseio de cargas e armazenagem portuária, mas também redução no frete
com a possibilidade de você ter ali os navios transportando ao longo da costa brasileira gêneros de necessidade que muitas vezes saem do sul para o sudeste, do sul e sudeste para o norte do país, e então isso tudo deverá trazer redução de custos. Agora, é preciso que a economia volte a crescer para que nós possamos ver a expressão máxima dessa redução de custos que deverá aparecer em algum momento. Evidentemente, chama atenção aqui que o uso do reporto, como que tem a sua previsão no regulamento aduaneiro, o uso do reporto como uma possibilidade de você adquirir equipamentos portuários e retroportuários para estações aduaneiras e portos secos, com redução tarifária, com vantagens tarifárias, ele é fundamental e isso deverá ser estendido, esperamos assim, até o ano de 2021. O reporto é fundamental também para que haja essa possibilidade de se adquirir equipamentos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, chegou agora eu fiz uma postagem no meu Instagram, @7fortes, chegou agora, eu coloquei a foto lá, o novo portainer Superpulse Panamax, que chegou agora esse mês, para atendimento de navios Superpulse Panamax com calado mais profundo, e são naves mais largas que realmente precisam de um braço mais profundo do portainer, e nós contamos já com esse equipamento novo adquirido. E outra questão também que nós devemos chamar aqui a atenção é a questão ambiental. Os investimentos que nós fizemos, por exemplo, com RTGs elétricos, que não promovem queima de combustível, oriundo de petróleo, gera ali também um porto verde, uma limpeza que se vê necessária hoje nos terminais portuários no que diz respeito à emanação de resíduos. Hoje a gente tem métodos mais modernos, como eu disse, então essa é a visão que eu tenho a respeito do setor portuário e navegação. Então, professor, nós já temos um novo encontro em 2021 com o senhor para a gente fazer o segundo capítulo sobre commodities agrícola, porque é um assunto que me interessa muito. Eu acho que todo mundo aqui está contente com a sua fala, com a sua apresentação, belíssima apresentação. Parabéns, professor. E eu gostaria de agradecer a todos por estarem conosco e muito em breve estaremos de novo com a nossa 20ª Happy Hour na internet. Até breve. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Foi um prazer. Foi um prazer. Prazer também. Professor,